sou um homem doente. Eu sou um homem mau. Desagradável e repulsivo. É isso que sou. Creio que tenho uma doença no fígado. Aliás, eu não entendo que raio de doença é a minha e também não sei exatamente o que me faz sofrer. Não me trato. Nunca me tratei, embora respeite os doutores e a medicina. Além do mais, eu sou intoleravelmente supersticioso, o suficiente para respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ser supersticioso, mas o sou. Não me trato por maldade. Aposto, senhores, que isso é o tipo de coisa que não compreendeis, mas eu sim compreendo. Não posso, evidentemente, explicar-vos no que errei agindo assim tão malvadamente. Afinal, os médicos não se importam nem um pouco se não me tratam. Não engano ninguém, a não ser a mim mesmo. Mas, mesmo assim, como eu disse, se não me trato, é por pura maldade. Há muito tempo que vivo assim, uns 20 anos, pouco mais, pouco menos. Agora tenho 40. Antes era um funcionário, agora não mais. Pedi demissão. Era um funcionário muito ruim, era grosseiro e tinha muito prazer em ser. E não aceitava propinas. Quando os solicitantes em busca de informação se aproximavam da mesa diante da qual eu estava sentado, eu rangia os dentes e sentia uma volúpia, um prazer indizível quando conseguia causar-lhes algum aborrecimento. E quase sempre eu conseguia. Eram geralmente pessoas tímidas, acanhadas, enfim, solicitantes, requerentes. Sabeis, senhores, o que excitava a minha raiva e que a tornava particularmente vil e estúpida? É que eu me tornava solícito, vergonhosamente solícito, mesmo quando a minha pele se esparramava da maneira mais violenta, e percebia mais vergonhosamente ainda que não era um homem mau. No fundo, não era nem mesmo azedo ou ácido, que o que mais me aproximava de ser um homem mau era espantar os pardais por aí. Eu espumava pela boca de raiva, mas bastava um agrado, uma xícara de chá, e logo me acalmava, até me comovia. Depois à noite, mordia os punhos de raiva e de vergonha, perdia o sono durante meses. Sim, assim sou eu. Eu menti antes, quando disse que era um mau funcionário. Eu menti por despeito e por maldade. Na verdade, eu sentia a maldade em mim, mas por maior que fosse a raiva, eu não conseguia com que ela se manifestasse externamente. Eu não permitia. Eu recusava deliberadamente deixá-la sair. Torturava-me até a vergonha, até as convulsões, se fosse preciso, mas não extravasava a raiva. E aquilo me saturava profundamente.
então, senhores, que me penitencio diante de vós, e que contando-vos tudo isso é como pedir-vos perdão de alguma coisa. Ah, tenho certeza que sim. Pois bem, pensem o que quiserem, não me importa. Eu jamais consegui nada, nem mesmo ser malvado. Eu não consegui ser belo, nem mau, nem herói, nem honesto, nem canalha, nem inseto. E agora que estou no fim dos meus dias, metido em casa, no meu buraco, consolo-me com essa certeza tão raivosa quanto inútil de que um homem inteligente não pode se tornar nada e que somente um imbecil pode tornar-se alguma coisa. Sim, meus senhores, um homem inteligente do nosso século tem o dever de ser destituído de caráter. Ele está moralmente obrigado a isso. O homem que possui caráter, o homem de ação, é um ser essencialmente medíocre. E essa minha crença tem 40 anos. Eu tenho agora 40 anos e 40 anos é uma vida inteira. É a mais sorte da velhice. Viver mais de 40 anos é indecente. É abominável, é imoral. Quem vive mais de 40 anos, respondei-me sinceramente de coração aberto, eu vos digo, os imbecis e os canalhas. E eu o proclamarei na cara de todos esses velhos, a todos esses dignos velhos com seus dignos cabelos brancos perfumados com colônia barata, e de proclamá-lo ao mundo todo. Eu tenho direito de falar assim porque eu hei de viver até os 60 anos. E de sobreviver até os 70, até os 80 anos. Esperai. Deixai-me tomar fôlego. Imaginai certamente que tem uma intenção de vos divertir. Dorai-vos a esse respeito, como em todo o resto. Eu não sou de modo algum tão divertido quanto vos parece, ou quanto vos possa parecer. E se já irritados com toda essa tagarelice passar por vossa cabeça perguntar o que sou realmente, eu responderei. Eu sou um assessor de colégio. E eu fui unicamente para garantir meu sustento. E quando no ano passado de meus parentes afastados se foi e me deixou uma herança razoável, eu pedi depressa minha demissão e me meti em casa no meu buraco. Eu já morava aqui há muito tempo, mas aí me instalei. Definitivamente. O quarto é feio, porco, fica nos confins da cidade. Minha criada é uma velha interiorana que a estupidez tornou má. Além disso, fede insuportavelmente. Dizem que o clima da cidade me faz mal e que a vida custa caro demais para alguém que dispõe de tão poucos recursos quanto eu. Ora, eu sei disso muito melhor do que qualquer um desses sábios conselheiros. Mas eu não deixarei a cidade. E eu não deixarei porque... Aliás, se eu deixo ou não, isso não tem a mínima importância. Agora eu vos pergunto, senhores, de que um homem digno e honesto pode falar com mais prazer? Respondo, de si mesmo. Portanto, eu falarei de mim. E agora, meus senhores, eu vou contar-vos, seja ou não do vosso agrado, por que é que eu não consegui tornar-me sequer um inseto. Eu declaro-vos solenemente, um grande número de vezes eu tentei me tornar um inseto, mas eu não fui digno disso. Ah, meus senhores,
Garanto-vos que ter uma consciência muito desenvolvida é uma doença no verdadeiro sentido do termo. Uma consciência ordinária não serve o suficiente em nossa vida cotidiana, ou seja, uma porção igual a metade ou a um quarto da consciência otorgada ao culto homem do nosso século. Imaginai certamente que digo isso para zombar dos homens de caráter, dos homens de ação. Imaginais alguém outro que se glorifica de suas moléstias e faz delas motivo de orgulho? Ora, o que digo? Todo mundo age assim. É precisamente de suas moléstias que cada um tira suas glórias. E eu, provavelmente, ainda mais do que os outros. Mas não vamos discutir por isso. A minha objeção é estúpida. Entretanto, eu estou firmemente convencido disso, de que a consciência, toda a consciência, é uma enfermidade. Eu o sustento. No começo, eu suportava vários sofrimentos pacientemente e não entendia como tudo que soava belo e sublime aos olhos dos outros, para mim era como se fosse banal. Eu não acreditava que os outros pudessem sofrer como eu. Durante toda a minha vida, eu escondi essa particularidade. Eu tinha vergonha disso. E isso tudo ia tão a fundo que me fazia gozar uma espécie de prazer secreto, vil e anormal, ao chegar em casa no meu buraco numa dessas noites feias e sujas, repetindo a mim mesmo que eu havia cometido uma maldade. E nesse dia era impossível reaparecer lá em cima. Eu me inquietava, me atormentava, me despedaçava e bebia longamente a minha amargura de ser um falso homem mau. Fartava-me tanto que finalmente sentia uma espécie de fraqueza vergonhosa e maldita que se transformava numa volúpia real. Sim, uma volúpia. Eu comecei a falar disso precisamente porque quero saber com que clareza os outros de vocês conhecem essa volúpia. Eu explico. Tal volúpia provinha do fato de eu me inteirar demais da minha humilhação e ela se juntava à sensação de ter atingido o meu último limite. Sim, tens razão. Tua situação é abominável, mas não pode ser outra. Não me resta nenhuma saída. Nunca poderás mudar, porque mesmo se tivesses tempo e fé necessários, tu mesmo não quererias tornar-te um homem diferente. E mesmo se quisesses, serias incapaz. Mas, afinal, mudar em quê? Mas o essencial, e esse é o fim dos fins, é que tudo se cumpre conforme as leis fundamentais e normais da consciência requintada e dela flui diretamente. Essa consciência requintada nos diz, por exemplo, sim, tens razão, tu és um canalha. Mas o fato de eu poder verificar a minha própria canalice não me consola de jeito nenhum de ser um canalha. Mas basta! Quantas palavras, meu Deus! De onde provém essa volúpia? Eu tentarei explicar de maneira mais objetiva. Eu irei até o fim. Afinal, é por isso que estamos aqui. Eu, por exemplo, tenho um amor próprio terrível. Eu sou tão desconfiado, rancoroso e suscetível quanto um corcunda, um anão. Mas, entretanto, eu passei por momentos em que, se eu fosse esbofeteado, eu teria sido muito feliz, talvez. Eu falo sério. Eu teria encontrado nisso algum prazer. O prazer do desprezo evidente,
O desespero encontra as volúpias mais ardentes, sobretudo quando a situação parece realmente sem saída. Mas o que acontece é que eu sou sempre culpado. De qualquer lado que se examine as coisas de pior, eu sou culpado sem afinal ser, ou dito de outra forma, de conformidade com as leis da natureza. Eu sou culpado em primeiro lugar porque eu sou mais inteligente do que todos aqueles que me rodeiam. Além disso, eu sou culpado porque, mesmo se eu tivesse um sentimento qualquer de generosidade, a consciência da sua inutilidade não teria servido senão para me atormentar ainda mais. Eu não teria podido perdoar, pois o ofensor teria me atacado conforme as leis da natureza, as quais não fazem parte do nosso perdão. Mas, por outro lado, seria impossível esquecer, pois por mais natural que seja o impulso e o insulto, nem por isso nos afeta menos. Portanto, mesmo que eu recusasse a ser generoso e quisesse, ao contrário, vingar-me do meu ofensor, eu não poderia fazê-lo, mesmo que eu tivesse esse direito. E afinal, por quê? É a esse respeito que eu queria dizer-vos algumas palavras. Então, como se passam as coisas entre aqueles que são capazes de se vingarem ou mesmo se defenderem? Quando o desejo de vingança se apodera do seu espírito, não há lugar nele senão para esse desejo. Precipitam-se nisso sem se desviarem, cabeça baixa como todos furiosos e não param por nada, senão quando encontram um muro pela frente. As pessoas simples e espontâneas, senhores, diante desse muro se apagam e desistem. Para eles o muro não é o mesmo que para nós, pessoas que pensamos e portanto não agimos. Para eles o muro é o fim definitivo. Eles apenas aceitam o fato da existência desse muro. Para eles é algo quase místico. Pois bem, é precisamente esse homem simples e espontâneo que considero como homem normal por excelência, no qual pensava a nossa terna mãe natureza como um ser nascer sobre a terra. Eu invejo esse homem, eu nego ele é estúpido, mas quem sabemos nós sobre os mistérios da natureza? É possível que o homem normal deva ser burro, já o homem refinado, aquele que não saiu da natureza e sente um alambique, esse, quanto mais toma consciência de si mesmo, mais percebe que não passa de um rato de tão pequeno. Será talvez um rato clarividente, mas nem por isso menos rato, não um homem. Outro é bem mais homem. Mas o pior é que ele mesmo se considera um rato sem que ninguém exija dele essa confissão. E isso é muito importante. Vejamos um pouco esse rato em ação. Ele também foi ofendido, assim como o outro normal, aquele que para diante do muro. Ele se sente constantemente ofendido e pretende se vingar. Ele certamente acumulará mais raiva que o homem da natureza e da verdade. O desejo desprezível e mesquinho de pagar o seu ofensor com o mal que o domina, talvez seja ainda mais violento que o homem da natureza e da verdade. Porque este, em sua rudeza natural, considera a sua vingança como uma ação completamente justa, enquanto o ratinho não pode admitir a justiça por causa da sua consciência mais desenvolvida. Ambos querem a vingança, porém o ratinho não se vinga por justiça. Ele quer fazer um mal maior do que aquele que recebeu. E quando vê, criou em torno de si um atoleiro fatal, um lodaçal fedorento, um charco de lama formado por suas hesitações, por suas suspeitas, por todos os escarros que fazem chover sobre ele os homens naturais, os homens de ação que o cercam, que o julgam e que riem dele. Não me resta nenhuma outra saída senão abandonar tudo, simulando desprezo e superioridade e vergonhosamente desaparecer no seu buraco.
E lá, num sujo e lamacento subterrâneo, o nosso ratinho insultado, batido e escarnecido lentamente mergulha na sua raiva envenenada, fria e, sobretudo, inesgotável. Durante 40 anos ele recordará do insulto sofrido em todos os seus detalhes mais vergonhosos e acrescentará outros mais vergonhosos ainda, excitando-se malvadamente, atiçando-lhe a imaginação. Ele próprio terá vergonha, mas evocará todas as minúcias para passar em revista uma a uma todas as circunstâncias e acrescentará outras sobre o signo de que poderia sim ter acontecido e não perdoará nada. Talvez até tente se vingar, mas em segredo, em pequenas doses. No seu leito de morte, ele recordará de novo, e aí... Mas é precisamente essa mistura abominável e gelada de desespero e de esperança. É precisamente esse sepultamento voluntário, essa existência de emparedado vivo, essa ausência, esse acúmulo de desejos insatisfeitos e enfurnados, de decisões febris tomadas para a eternidade, mas seguidas de remorso. É isso precisamente que provoca essa sensação estranha, a qual atinge por vezes a suprema volúpia. Ela é tão sutil que as pessoas medíocres nada percebem. E vós só ireis me compreender quando receberem uma bofetada. Mas fiquem tranquilos, senhores, eu não fui esbofeteado, e de resto o que pensam agora me é indiferente. Talvez seja eu quem lamente não ter distribuído bofetadas, mas basta! Nem mais uma palavra sobre esse assunto, por mais interessante que seja para vós. Eu continuo então, tranquilamente, a respeito das pessoas de nervos sólidos que não saboreiam certas volúpias sensuais. Embora esses senhores tenham ungidos como touros em certos casos, embora isso seja honroso para eles, mesmo assim, como eu disse, diante desse muro eles se apagam e desistem. E que muralha é essa? São as leis da natureza? O resultado das ciências exatas, das matemáticas. Se vos demonstram, por exemplo, que descendeis do macaco, é inútil fazer cara feia, deveis aceitá-lo. Se vos provam que uma só gota de vossa própria gordura vos deve ser mais cara que a vida de 100.000 outros seres humanos, e é por isso que nascem todas as virtudes, as obrigações, as fantasias e os preconceitos, não há nada a fazer. É preciso aceitá-lo, porque 2 vezes 2 são 4. É da força das matemáticas. Os senhores me dirão: perdão, 2 vezes 2 são 4. A natureza não se importa com as vossas pretensões. Ela não se preocupa com os vossos direitos e com as suas leis. Deveis aceitá-lo tal qual como é. 2 vezes 2 são 4 e o muro é um muro. Mas que me importa, meu Deus, as leis da natureza e da aritmética? E se por uma razão ou outra esse 2 vezes 2, 4 não me agrada, eu não poderei quebrar o muro com a cabeça porque me faltam forças, mas recuso-me a me humilhar diante desse obstáculo pela única razão de que em muro de pedra minhas forças são insuficientes. Como se esse muro pudesse me trazer uma calma qualquer, como se alguém pudesse se reconciliar com o impossível pela única razão de ter sido estabelecido que 2 vezes 2 são 4. Isso é o mais absurdo de todos os absurdos. Se assim o senhor chegará a descobrir uma certa volúpia, até mesmo numa dor de dentes, exclamai vós,
jocosos. Mas sim, há uma volúpia na dor de dentes. Eu tive dor de dentes o mês inteiro, eu sei o que digo. Mas nesses casos não se sofre em silêncio, geme-se. E a esses gemidos falta a fraqueza. Os gemidos exprimem a volúpia daquele que sofre. Se a doença não lhe trouxesse um certo prazer, ele não se queixaria. Ah, é um exemplo excelente, senhores, que eu vou desenvolvê-lo. Esses gemidos exprimem primeiramente a consciência tão humilhante da sua perfeita inutilidade e a sua legitimidade do ponto de vista da natureza. Significam também que vós compreendeis que o inimigo é invisível, mas que a dor está lá, e que sois o escravo de vossos dentes. Eles podem parar de doer ou fazer com que sofra por meses. E se não os tratardes e protestardes, apesar de tudo, só ireis encontrar consolo ao esmurrar uma parede. Pois bem, são precisamente essas ofensas sangrentas, esta raiva incontrolável que permite que quebremos o punho contra as paredes, que suscita essa sensação estranha, a qual atinge por vezes a suprema volúpia. Eu suplico, senhores, prestai atenção aos gemidos de um homem culto que sofre dos dentes há 2 ou 3 dias, quando ele se põe a gemir de um modo diferente do primeiro dia, isso é, não unicamente porque ele tem uma dor. Os seus gemidos se tornam maus ao 3º dia, raivosos e não cessam mais, nem de dia e nem de noite. Ele próprio sabe que os seus gemidos são inúteis e que incomodam os que estão ao redor. E ao perceber a inutilidade e o incômodo, aí é que geme mais, exagera por malícia e malvadez. Pois bem, é nessa humilhação claramente pública que reside a volúpia. Ah, eu os incomodo com os meus gemidos, eles são miseráveis de ouvir, tanto melhor. Eu não sou mais aquele herói que pretendia ser, eu não passo de um pobre enfermo, de um patife, tanto melhor. Os meus gemidos são miseráveis de ouvir, tanto melhor. Continuai a não compreender, senhores. Sim, para poder apanhar todas as nuances dessa volúpia sexual, é preciso que a vossa consciência atinja uma grande profundidade. Estás rindo? Eu fico muito feliz. Falo sério. As minhas brincadeiras são de muito mau gosto. São rebuscadas e soam falso. Tudo isso porque eu não me respeito. Não se pode respeitar alguém que se conheça, por menos que seja. É possível sentir algum respeito por alguém que se dedicou a descobrir uma volúpia na consciência da sua própria humilhação? E se me perguntarem por que eu me torturava? Por que eu não parava diante do muro? Aí eu respondo, é que me aborrecia demais ficar de braços cruzados. Eu imaginava aventuras e criava para mim uma existência fantástica para viver de um modo ou de outro. Quantas vezes cheguei a me ofender de propósito por motivos absurdos só para sentir aquela cólera. Eu sempre gostei dessas histórias, tanto que acabei por perder todo o poder sobre mim mesmo. Uma ou 2 vezes eu quis me forçar a me apaixonar. E sofri mesmo, senhores. Garanto-vos,
não se acredita nesse sofrimento. No fundo da alma, ri-se dele, mas sofre-se verdadeiramente, de maneira muito real. Fica-se com ciúme, fora de si. O culpado de tudo isso é o tédio, meus senhores. A inércia nos esmaga. O fruto legítimo da consciência é a inércia. Cruzam seus braços deliberadamente. Eu digo e repito, todos os homens simples e sinceros, todos os homens ativos são ativos justamente porque são obtusos e medíocres. E afinal por quê? Por causa da sua limitação de espírito, eles tomam as causas secundárias como as causas principais e rapidamente imaginam ter encontrado razões sólidas e fundamentais para justificar as suas atividades. Ah, mas para poder agir é preciso estar tranquilo. Não se pode ter dúvidas. Mas onde poderia eu encontrar essa tranquilidade de espírito? Onde poderia eu encontrar os princípios fundamentais sobre os quais eu possa construir? Onde está a minha base? Onde iria procurá-la? Ah, eu me excito pensando. Uma causa leva a outra, que leva a outra ainda mais profunda, mais fundamental, e assim até o infinito. Tal é a essência de todo o pensamento. Encontramos então as leis da natureza, e o resultado é sempre o mesmo. Eu falei antes em vingança, afirma-se por aí, o homem se vinga porque considera que isso é justo, encontra então o princípio fundamental que procurava, a justiça. Então ele se vinga e se sente bem por ter cumprido uma ação justa e honesta. Ora, quanto a mim, eu não vejo nisso nada de justo e honesto, e se tento me vingar é por pura maldade. A raiva venceria todas as hesitações e seria capaz de desempenhar com sucesso o papel desta razão fundamental, precisamente porque ela não pode ser considerada como tal. Mas o que fazer se eu não sou suficientemente malvado? Eu disse isso desde o princípio. A minha raiva é submetida a uma espécie de decomposição química. Mal distinguir o objeto do meu ódio, o motivo se dissipa, o responsável desaparece e o insulto já não é um insulto, e sim um golpe do destino. Algo como uma dor de dentes da qual ninguém é culpado. Na impossibilidade de alcançar as causas primeiras, eu renuncio à minha vingança com desdém. Ah, senhores, é impossível que eu me considere extremamente inteligente pela única razão de que em toda a minha vida eu nunca pude começar ou terminar, fosse o que fosse. Eu nunca fiz nada. Mas o que fazer, meus senhores? Se o destino de todo homem inteligente é tagarelar, isso é, derramar água numa peneira. Como teria sido mais fácil se esse meu fazer nada fosse por pura preguiça. Eu teria tido muito mais respeito por mim mesmo, pois aí eu seria menos capaz de ser preguiçoso. Teria ao menos uma qualidade definida da qual teria certeza. Pergunta: quem é essa?
Resposta: um preguiçoso. Teria sido realmente muito agradável ter ouvido alguém chamar assim. Eu estaria definido de maneira positiva. Teriam que dizer a meu respeito: um preguiçoso é um título, um cargo, uma carreira, meus senhores. Não é brincadeira, é verdade. Eu teria sido assim por direito membro de um clube de primeira. Teria passado todo o meu tempo a me respeitar. Exigiria que me respeitassem por isso e perseguiria com toda a minha raiva aquele que não me demonstrasse respeito. Viveria sossegado e morreria solenemente. Aqui jaz um preguiçoso. Mas não são senão sonhos dourados. Crianças puras e ingênuas. Será que o homem, no curso desses milhares de anos, não agiu somente segundo seus interesses? Será que, se esclarecido por alguém, ele deixaria de se comportar como pulha e tornar-se-ia bom e nobre? Será que, se alguém lhe abrir os olhos sobre os seus verdadeiros e normais interesses, ele começaria, por assim dizer, a fazer o bem? Algum de vós arriscaria ser o responsável por dizer com exatidão no que consiste o interesse humano? E se eu vos dissesse que o interesse humano, em certos casos, pode, ou mesmo deve, consistir em desejar não uma vantagem, mas o mal? O que pensais disso? Eu posso ver que alguns de vós sorriem, irônicos. Continuem, mas a despeito de vossa ironia, eu vos responderei. É que os senhores, tanto quanto sei, organizam o vosso registro dos interesses humanos de acordo com a média das estatísticas e com as fórmulas econômicas e científicas. Os interesses humanos são, pois, segundo vós, a riqueza, a liberdade, a tranquilidade, a estabilidade e assim por diante. E qualquer um que agisse em contradição a essa lista seria considerado, na vossa opinião, e aliás, também na minha, um doido varrido. Não é assim? Mas deixemos isso, pois não é com um simples jogo de palavras que se pode esclarecer a questão. Afinal, o homem nutre tamanha paixão pelos sistemas, pelas deduções abstratas, que está pronto a desfigurar conscientemente a verdade, isso é, fechar os olhos e tapar os ouvidos, tudo para justificar a sua lógica. Chegará um dia em que todas as ações humanas serão calculadas matematicamente, como se faz para os logaritmos, e serão escritas nas efemérides ou nos livros estimáveis do gênero dos dicionários enciclopédicos, onde tudo será tão bem calculado e previsto que não haverá mais aventuras e nem mesmo mais ações. Então será construído o Palácio de Cristal. É claro que não se podem dar garantias, isso digo eu, de que não será terrivelmente aborrecido. Afinal, serão todos muito sábios e, evidentemente, o tédio pode se tornar um mau conselheiro. É o tédio que nos faz enterrar agulhas de ouro na própria carne. Mas isso não seria ainda nada. O que é pior é que talvez nos encontremos então muito felizes de termos à mão agulhas de ouro. Eu não ficaria, pois, admirado se no meio desta felicidade tranquila se levantasse de súbito um gentil cavaleiro qualquer, de fisionomia ignóbil, ou melhor dizendo, de fisionomia retrógrada e irônica, que colocando as mãos nos quadris dissesse: o que acham, senhores, se jogássemos por terra toda esta felicidade tranquila, mandássemos os logaritmos ao diabo e recomeçássemos a viver segundo nossa tola fantasia? Que pensais disso? Mas o pior, o que é mais terrível, e sou eu quem continuo a falar,
é que esse gentil cavaleiro encontraria certamente discípulos. É assim a natureza humana, e só o diabo sabe o que vale essa vontade. Mas na verdade, a vontade não existe. Na verdade, o que é o homem? Desprovido de desejos, vontades e aspirações, senão uma engrenagem. O que pensais disso? Os nossos desejos se enganam muito frequentemente porque nos enganamos na avaliação dos nossos interesses. Desejamos por vezes um simples absurdo porque vemos nesse absurdo, por pura estupidez, um caminho mais fácil para alcançar algo que consideramos particularmente interessante. Mas quando tudo estiver explicado, quando tudo estiver clarificado no papel, então evidentemente não haverá mais lugar para o que chamamos de desejo. Eu poderei calcular a minha vida com 30 anos de antecedência, e se aspirarmos realmente às fórmulas, às efemérides e ao alambique, não há nada a fazer. É preciso aceitar o alambique, senão ele passará tranquilamente sem a nossa nobre aprovação. Peço desculpas, senhores, por entrar assim em tantas filosofias. Mas são 40 anos de subterrâneo. Permitam-me fantasiar pouco. Admitamos que o homem não seja um estúpido. Não se pode dizer que ele o é, senão quem iria reivindicar a inteligência? Mas se não é um estúpido, é no mínimo monstruosamente ingrato. Creio mesmo ser a melhor definição que se possa dar do homem. Uma criatura com 2 pernas e ingrata. Mas esse não é ainda o seu principal defeito. O principal dos principais defeitos é o seu mau caráter, que ele conservou inalterado desde o dilúvio universal até os dias de hoje. E esse mau caráter leva a conduta insensata. E se me disserdes que o caos, que as trevas, que as maldições, que tudo isso também poderá ser calculado de antemão, explique só a possibilidade desse cálculo já irá paralisar o impulso do homem e a razão triunfará. Então, uma vez mais eu vos direi, uma vez mais eu vos confessarei que o homem só tem um meio de fazer aquilo que lhe apraz, é perder completamente a razão e tornar-se completamente louco. Isso é óbvio para mim, pois parece claro que desde todos os tempos a grande preocupação do homem foi provar, sem cessar a si mesmo, que ele era um homem e não uma engrenagem. Com isso, arriscava a pele, mas o provava. Vivia como um troglodita, mas o provava. E como depois de tudo isso não pecar? E como não nos felicitarmos por não estarmos ainda nesta situação? Pela nossa vontade de depender, sabe-se lá ainda de quê? Dizei, ou se fordes dignos, gritai. Ninguém me priva da vontade. Tudo se organiza de tal maneira que a minha vontade sozinha, pela própria vontade dela, conhecida com os meus interesses normais, com as leis da natureza e com a aritmética. Meus senhores, que vontade própria se pode tratar quando as coisas chegam à aritmética? Quando o que está em voga é só 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 2 são 4. Sem a minha vontade. A vontade quer saber de coisa bem diferente. Senhores, gracejo, evidentemente, e eu próprio sei que os meus gracejos não são muito bons. Mas não se trata unicamente de gracejos. Rangendo
talvez que eu seja. Senhores, há problemas que me atormentam. Ajudai-me a resolvê-los. 2 vezes 2, 4 é um princípio de morte, não um princípio de vida. No caso, eu sei que o homem sempre teve medo desses 2 vezes 2, 4. E eu também tenho. A verdade é que ele não se ocupa senão da procura por esse 2 vezes 2, 4. Atravessa oceanos, arrisca a vida em sua perseguição. Mas contra encontrá-lo, quando a apanhá-lo realmente tem medo, você dá conta de que uma vez apanhado, nada mais tem a fazer. Mas seja como for, 2 vezes 2, 4 é uma coisa insolente. 2 vezes 2, 4 nos desfigura insolentemente. Admito que 2 vezes 2, 4 seja uma coisa excelente, mas se é preciso louvar tudo, eu vos direi que 2 vezes 2, 5 é também, às vezes, uma coisinha muito encantadora. Seja por bem ou seja por mal, mas destruir qualquer coisa também é, às vezes, deveras agradável. No fundo, eu não estou aqui a defender a destruição, estou a defender os meus caprichos. As comédias, por exemplo, não se admitem sofrimentos, eu sei. Tampouco podemos admitir um palácio de cristal, a dúvida, a negação do sofrimento. Mas o que seria então de um palácio de cristal do qual se pudesse duvidar? No fundo, não estou aqui a defender a destruição e a catástrofe. Estou a defender o meu capricho, que o meu capricho esteja garantido quando eu vier a precisar dele. Nas comédias, por exemplo, não se admitem sofrimentos, eu sei. Tampouco podemos admitir no palácio de cristal a dúvida, a negação do sofrimento. Mas o que seria então de um palácio de cristal do qual se pudesse duvidar? Credes no palácio de cristal indestrutível para toda a eternidade, ao qual não se poderá mostrar a língua, nem mesmo mostrar os punhos às escondidas. Ora, quanto a mim, eu tenho medo desse edifício, talvez precisamente por ser de cristal indestrutível para toda a eternidade e por ser impossível mesmo às escondidas mostrar a língua. Reparai, se em vez de um palácio se tratasse de um galinheiro e chovesse, eu talvez me abrigasse no galinheiro e ficasse agradecido por ter me preservado. Porém, eu jamais tomaria o galinheiro para o palácio de cristal. Certamente rindo, os senhores diriam que nesse caso não faria a menor diferença se tratar de um galinheiro ou um palácio de cristal. De acordo, respondo eu, se vivêssemos apenas para não nos molharmos. Mas o que fazer se eu meti na cabeça que é preciso se instalar num palácio? Eis o meu desejo, a minha vontade, e vós não conseguireis mudar as minhas vontades, senão quando tiverdes modificado os meus desejos. Então, vamos lá! Mudai os meus desejos, apresentai-me um fim melhor e eu vos seguirei. Mas enquanto espero, recuso-me a considerar o galinheiro um palácio de cristal, mesmo que o palácio de cristal seja uma ilusão. Sois capazes de dizer que não vale a pena se preocupar comigo. Mas nesse caso eu posso vos responder do mesmo modo. Nós conversamos, nós discutimos seriamente, senhores. E se não vos dignardes conceder vossa atenção, pois bem, eu não vou chorar por isso. Eu tenho meu subterrâneo, mas enquanto existo, enquanto desejo, e as minhas mãos sequem, se eu levar um único tijolinho que seja para essa tal casa de tijolos. Não me digam, senhores, que eu renunciei cedo demais ao palácio de cristal, pela única razão de não poder mostrar a língua. Se eu falei assim, não é que eu goste tanto de mostrar a língua. Mas o que acontece, porém, e é isso que mais me irrita, eu permitiria que me arrancassem a língua por mera gratidão, se as coisas se organizassem de tal maneira que eu não tivesse mais o desejo de mostrá-la. Por que nasci eu com tais desejos? Serei assim por uma simples brincadeira de mau gosto? Será esse o meu fim? Não. Eu não admito, aliás, ficai sabendo de uma coisa. Estou convencido de que é preciso que nos parem a nós do subterrâneo. Somos capazes de permanecer silenciosos por 40 anos num buraco imundo. Mas se sairmos para a luz do dia,
desabafamos. E aí esse homem, esse do subterrâneo, quando sai, fala e não para de falar. O fim dos fins, senhores, é não fazer absolutamente nada. O melhor é a inércia contemplativa. Por isso vivo o subterrâneo. Embora tenha dito que sofro de uma inveja biliosa do homem normal, eu não gostaria de ser como ele. É uma situação em que eu vejo. Não. Cá estou eu a mentir novamente. Minto porque sei, como 2 vezes 2 são 4, que não é o subterrâneo que é mais vantajoso, e sim algo muito diferente daquilo que aspiro. Para o diabo, o subterrâneo! Eis algo que eu ainda não entendo. Sereis vós realmente tão crédulos que acrediteis que eu vos diria a verdade? Eis algo que eu não compreendo definitivamente. Por que eu vos trato por senhores? Porque eu me dirijo a vós como verdadeiros interlocutores? Porque eu me confesso assim? Você tem sede de vida, mas quer resolver as questões vitais por meio de mal-entendidos lógicos. E que obstinação, que impertinentes são os seus despropósitos, mas tens medo apesar de tudo. Profere disparates, mas sente-se feliz com eles. Diz insolências, mas tem medo e se desculpa. Insiste em que não tem medo de nada e, ao mesmo tempo, procura com adulação a nossa opinião. Você nos assegura que range os dentes, mas graceja ao mesmo tempo para nos fazer rir. Sabe que as suas sentenças não valem nada, mas parece muito satisfeito com o seu discurso. Sabe que as suas piadas não têm graça, mas insiste em fazê-las. É possível que você tenha sofrido, mas não tem nenhum respeito pelo seu sofrimento. Há uma certa verdade em suas palavras, mas lhes falta pudor. Pela mais mesquinha das vaidades, exibe a sua verdade, vendendo-a em praça pública para ser alvo de chacota. Quer dizer mesmo qualquer coisa, mas o temor esconde a sua última palavra, pois é insolente, mas não audaz. Gaba-se da sua consciência, mas apenas vacila, porque embora o seu intelecto funcione, seu coração está obscurecido pela depravação, e sem um coração puro não haverá plena e verdadeira consciência. E quanta impertinência sua, que provocador se mostra, que palhaçadas faz. Mentira! Mentira e mentira! É evidente, senhores, que todas essas palavras acabei eu mesmo de inventá-las. Isso também é típico do subterrâneo. Nos últimos 40 anos eu ouvi através das frestas essas vossas palavras, tudo quanto eu pude inventar durante tanto tempo, tanto que acabei por decorá-las. Me passou pela cabeça uma última fantasia e quero, custe o que custar, concretizá-la. Eis do que se trata. Entre as lembranças que cada um de nós possui, algumas que não contaremos senão aos nossos amigos, há outras que não confessaremos nem mesmo aos nossos amigos, que não repetiremos senão a nós mesmos. Mas há, no entanto, lembranças que não confessaremos a ninguém, sob nenhuma hipótese. Durante toda a sua vida, todo homem honesto acumulou essas lembranças
Ora, quanto a mim, quando as evoco e quero dizê-las, tenho uma prova irrefutável de que jamais se poderá dizer toda a verdade e que sob nenhuma circunstância se poderá ser honesto e sincero, ao menos consigo mesmo. Eu não quero ser incomodado em nada no contar das minhas notas. Eu não seguirei nenhuma ordem, nenhum sistema. Não me explicarei e nem pedirei desculpas. Direi apenas o que me lembrar. Preciso me livrar dessas lembranças que às vezes me agarram pela garganta. Talvez isso me traga algum consolo. E além disso, como eu disse, eu nunca faço nada. Dizem por aí que o trabalho torna o homem bom e honesto. E narrar as minhas lembranças é um trabalho. Pois bem, eu tenho aí ao menos uma chance. Uma única e miserável chance